Que a paz do Senhor encha o seu coração neste momento em que nos reunimos para mais uma porção viva e poderosa da Palavra de Deus. Avançamos agora para o capítulo 5 do livro do profeta Oséias, um texto marcado pela dor de um Deus que continua falando com seu povo, mesmo diante de sua teimosia, idolatria e dureza de coração. Este capítulo segue na mesma linha profética de advertência iniciada no capítulo anterior, mas com ainda mais intensidade, pois agora vemos o juízo divino anunciado com detalhes, direcionado não apenas ao povo, mas também aos líderes espirituais e políticos da nação. O capítulo se inicia com um chamado direto. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque a vós toca o juízo. O Senhor não está apenas falando com o povo comum. Ele volta seus olhos para os que estão em posição de liderança, os sacerdotes, que deveriam guiar espiritualmente, os reis, que deveriam reger com justiça, e a casa de Israel, que representa a coletividade da nação. Deus não ignora os que têm influência e responsabilidade. Pelo contrário, Ele cobra com mais severidade daqueles que foram estabelecidos como guias e guardiões da verdade. O versículo 1 ainda revela uma acusação grave. Fostes um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Isso indica que os líderes espirituais e civis não estavam apenas pecando, estavam levando outros ao pecado. Ao invés de serem pastores que apacentam com justiça, tornaram-se armadilhas. Ao invés de conduzirem o povo à verdade, conduziam à idolatria. Mispa e Tabor, que antes podiam ser lugares de referência histórica, tornaram-se símbolos de emboscada espiritual. Isso é profundamente grave. Quando líderes se corrompem, seu pecado se espalha como fermento entre o povo. É a ruína coletiva que nasce da corrupção no topo. No versículo 2, lemos: Os apóstatas se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. O afastamento de Deus nunca é superficial. O pecado tende a se aprofundar. A matança aqui pode se referir aos sacrifícios pagãos, inclusive com práticas violentas, que eram comuns nos cultos a deuses estrangeiros. Mas pode também ser interpretada como uma referência à crueldade e injustiça social que se espalhou. O ponto principal é que a nação havia se afundado em práticas que ofendiam diretamente ao Senhor. E Deus, que é justo, declara que virá com castigo. A partir do versículo 3, o tom profético se torna ainda mais íntimo. Eu conheço a Efraim, e Israel não me é encoberto. O Senhor não apenas vê as ações, Ele conhece os corações. Nada está oculto diante dele. O nome Efraim aqui representa o reino do norte como um todo. E o Senhor declara que está tudo exposto diante de seus olhos. A impureza, a infidelidade, a falsidade, a hipocrisia. Mesmo quando o povo achava que suas obras estavam disfarçadas de piedade, Deus via a realidade, e Ele continua vendo até hoje. A palavra segue afirmando: Agora, ó Efraim, te tens prostituído, Israel está contaminado. A linguagem do adultério espiritual volta com força. O relacionamento de aliança entre Deus e seu povo havia sido quebrado. Israel, ao buscar outros deuses, estava se entregando à prostituição espiritual, traindo aquele que os havia resgatado, guiado e sustentado. E, como consequência, estavam contaminados. Não havia mais pureza no culto, nem sinceridade na adoração. As festas religiosas continuavam, mas Deus já não recebia aquelas expressões. Era um povo de lábios religiosos, mas de coração distante. No versículo 4, uma declaração profunda ecoa sobre a condição espiritual da nação. Não querem voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Essa é uma das passagens mais tristes deste capítulo. O problema não era a falta de informação, era uma resistência ativa ao arrependimento. Eles não queriam voltar. O espírito de prostituição, uma influência espiritual real, estava presente, dominando suas vontades, suas escolhas, suas crenças. Eles haviam perdido a sensibilidade espiritual, já não discerniam entre o santo e o profano, já não conheciam a Deus. E essa é uma das tragédias mais graves da vida espiritual. Quando a pessoa ou uma nação deixa de sentir o peso da separação de Deus. Quando o pecado já não causa dor.
quando a idolatria já não assusta, quando a presença de Deus já não faz falta, isso é sinal de que algo muito profundo se corrompeu na alma. O conhecimento de Deus foi substituído por tradições vazias, por religiões fabricadas, por adoração misturada com interesses humanos. O espírito da prostituição, quando não é combatido com arrependimento, se enraiza no povo. O versículo 5 declara: a soberba de Israel testificará contra ele. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Aqui vemos que o pecado não se limita a um grupo. A queda se torna inevitável quando há soberba. E essa soberba testifica contra o próprio povo. Eles se exaltaram, se consideraram autossuficientes, se afastaram do temor. E como consequência, a queda era certa, tanto para Israel quanto para Judá. Deus mostra que ninguém está isento quando escolhe andar em rebeldia. O início deste capítulo nos apresenta um Deus que vê, que conhece, que fala e que chama. Mas também nos apresenta um povo que não quer ouvir, que se recusa a voltar, que prefere a ilusão de uma religiosidade vazia ao compromisso sincero com o Senhor. É um alerta para todos nós. O que temos feito com os avisos de Deus? Temos dado ouvidos à sua voz? Temos buscado conhecê-lo de verdade? Ou temos endurecido o coração, justificando os nossos caminhos? A resposta a essas perguntas definirá o rumo da nossa vida espiritual. Ainda há tempo, ainda há voz profética, ainda há graça. A profecia de Oséias segue com força e clareza. O Senhor, através de seu servo, continua a desmascarar a aparência de piedade que encobria um coração infiel. O versículo 6 dá continuidade à repreensão divina. Com os seus rebanhos e com o seu gado irão para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Esta é uma declaração solene. O povo continuava com suas práticas religiosas, levava ofertas aos altares, fazia sacrifícios, mas Deus já não estava presente. A ausência da glória divina era completa. Esse versículo nos mostra algo profundamente preocupante. É possível buscar a Deus de forma externa e não encontrá-lo internamente. É possível levar ofertas, participar de cerimônias, frequentar lugares de culto, mas não ter comunhão com o Senhor. O povo de Israel não havia deixado de ser religioso. Eles haviam deixado de ser sinceros e, por isso, o Senhor havia se retirado. Não por falta de sacrifícios, mas por falta de arrependimento. Não por ausência de rituais, mas por ausência de verdade no coração. A presença de Deus não habita em rituais vazios, mas em corações quebrantados. Quando a adoração se torna formalidade, quando os gestos de fé se transformam em rotinas mecânicas, quando o culto perde o temor e a sinceridade, o Senhor se afasta. Ele não é impressionado por aparências. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando não há verdade, mesmo as ofertas mais caras não atraem sua presença. O versículo 7 declara: aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Essa é uma linguagem carregada de juízo e indignação. O termo aleivosamente indica traição, infidelidade consciente. O povo não apenas pecava, mas fazia isso com duplicidade. Mantinham uma aparência de fidelidade enquanto traíam a aliança. Geraram filhos estranhos, ou seja, o fruto de sua impiedade era uma geração corrompida, sem identidade com a aliança do Senhor. E a referência à lua nova, tempo normalmente associado a festas religiosas, agora é vista como tempo de destruição. Aquilo que deveria ser celebração se torna juízo. A religião sem aliança gera filhos sem identidade. Uma geração que cresce ouvindo sobre Deus, mas sem ver Deus sendo honrado no dia a dia, acaba se tornando estranha ao Senhor. E isso é algo que vemos acontecer também em nossos dias. Quantos filhos estão crescendo nas igrejas, mas sem experimentar a realidade da fé dos pais? Quantos veem palavras piedosas no púlpito e comportamentos incoerentes fora dele? Quando a fé é desfigurada pela hipocrisia, a próxima geração se distancia. E isso é um alerta para os pais, para os líderes, para a igreja. O nosso testemunho importa. A próxima geração será o reflexo da nossa integridade hoje.
No versículo 8, lemos: Tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá, gritai em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Esta é uma convocação à guerra, uma advertência de que o juízo está se aproximando. As cidades citadas estavam localizadas entre os reinos de Judá e Israel e simbolizavam regiões que seriam alcançadas pelo castigo divino. A trombeta era usada para convocar o povo à batalha ou para alertar sobre perigo. Aqui, ela anuncia que o tempo da correção chegou. O som da trombeta ecoa como última chamada ao arrependimento. O versículo 9 segue com palavras severas. Efraim será assolado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tenho feito saber o que certamente acontecerá. Deus havia alertado seu povo com antecedência. Ele não agia sem antes revelar sua vontade. Os profetas foram enviados, a palavra foi anunciada, os sinais foram visíveis. Mas Israel desprezou tudo isso. E agora, o castigo se tornaria realidade. A justiça de Deus não falha. Ele é longânimo, mas também é justo. Quando o povo rejeita repetidamente sua graça, o juízo se torna necessário. Isso nos mostra que Deus não castiga por impulso, nem com prazer. Seu juízo é consequência da rejeição constante de sua misericórdia. Ele sempre fala antes de agir. Sempre dá tempo para o arrependimento. Sempre estende a mão. Mas quando o povo insiste no erro, ele levanta a vara. E isso é fruto do seu amor, não da ira descontrolada. O castigo divino é pedagógico. Ele visa restaurar, corrigir, reconduzir. É duro, sim, mas é justo e cheio de propósito. O versículo 10 apresenta uma nova condenação, desta vez contra os príncipes de Judá. Os príncipes de Judá foram como os que removem os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Remover marcos era um pecado grave na lei de Deus. Representava desonestidade, invasão de terras, desrespeito à ordem divina. Ao fazerem isso, os príncipes estavam subvertendo a justiça, promovendo corrupção, ignorando os limites estabelecidos pelo Senhor. E por isso, o furor de Deus viria como um rio avassalador, cobrindo tudo com sua justiça. O texto mostra que o juízo não se limita na Israel. Judá, que muitas vezes observava o pecado do norte com arrogância, também seria julgado. Isso nos ensina que não há espaço para autojustificação. O fato de termos menos pecados não nos torna justos. A santidade não é comparativa, é absoluta. Deus julga cada um segundo a verdade. E todo pecado que não é confessado e abandonado será trazido à luz. No versículo 11, o profeta volta a mencionar Efraim. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque voluntariamente andou após o mandamento. Isso pode soar confuso à primeira leitura, mas significa que Efraim foi castigado porque escolheu seguir mandamentos próprios, leis humanas, religiões inventadas, regras sem fundamento bíblico. Em vez de seguir os caminhos do Senhor, seguiu o que lhe era conveniente, e esse caminho o levou à opressão. Isso também é muito atual. Quantas pessoas vivem uma fé baseada em tradição, em costumes culturais ou em preferências pessoais, mas não baseada na verdade da palavra de Deus? O resultado é sempre o mesmo: opressão espiritual, frustração, afastamento de Deus. A verdadeira liberdade está em obedecer à vontade do Senhor. Quando criamos nossos próprios caminhos, caímos em engano. O versículo 12 conclui com uma imagem surpreendente. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como podridão. A traça corrói aos poucos, silenciosamente. A podridão se instala devagar, mas compromete toda a estrutura. Deus está dizendo que seu juízo virá de forma progressiva e que a decadência será inevitável para aqueles que se recusarem a se arrepender. Ele não precisa levantar exércitos ou enviar fogo. Basta que ele se retire e a decomposição espiritual começa. Este é um chamado ao temor e ao despertar. Se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o coração. Ainda há tempo de voltar. O Senhor ainda está falando. E onde há palavra, há esperança. A profecia de Oséias segue com força e clareza. O Senhor, através de seu servo, continua a desmascarar a aparência de piedade que encobria um coração infiel. O versículo 6 dá continuidade à repreensão divina.
com os seus rebanhos e com o seu gado, irão para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Esta é uma declaração solene. O povo continuava com suas práticas religiosas, levava ofertas aos altares, fazia sacrifícios, mas Deus já não estava presente. A ausência da glória divina era completa. Esse versículo nos mostra algo profundamente preocupante. É possível buscar a Deus de forma externa e não encontrá-lo internamente. É possível levar ofertas, participar de cerimônias, frequentar lugares de culto, mas não ter comunhão com o Senhor. O povo de Israel não havia deixado de ser religioso. Eles haviam deixado de ser sinceros e, por isso, o Senhor havia se retirado. Não por falta de sacrifícios, mas por falta de arrependimento. Não por ausência de rituais, mas por ausência de verdade no coração. A presença de Deus não habita em rituais vazios, mas em corações quebrantados. Quando a adoração se torna formalidade, quando os gestos de fé se transformam em rotinas mecânicas, quando o culto perde o temor e a sinceridade, o Senhor se afasta. Ele não é impressionado por aparências. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando não há verdade, mesmo as ofertas mais caras não atraem sua presença. O versículo 7 declara: aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Essa é uma linguagem carregada de juízo e indignação. O termo aleivosamente indica traição, infidelidade consciente. O povo não apenas pecava, mas fazia isso com duplicidade. Mantinham uma aparência de fidelidade enquanto traíam a aliança. Geraram filhos estranhos, ou seja, o fruto de sua impiedade era uma geração corrompida, sem identidade com a aliança do Senhor. E a referência à lua nova, tempo normalmente associado a festas religiosas, agora é vista como tempo de destruição. Aquilo que deveria ser celebração se torna juízo. A religião sem aliança gera filhos sem identidade. Uma geração que cresce ouvindo sobre Deus, mas sem ver Deus sendo honrado no dia a dia, acaba se tornando estranha ao Senhor. E isso é algo que vemos acontecer também em nossos dias. Quantos filhos estão crescendo nas igrejas, mas sem experimentar a realidade da fé dos pais? Quantos veem palavras piedosas no púlpito e comportamentos incoerentes fora dele? Quando a fé é desfigurada pela hipocrisia, a próxima geração se distancia. E isso é um alerta para os pais, para os líderes, para a igreja. O nosso testemunho importa. A próxima geração será o reflexo da nossa integridade hoje. No versículo 8, lemos: tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá, gritai em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Esta é uma convocação à guerra, uma advertência de que o juízo está se aproximando. As cidades citadas estavam localizadas entre os reinos de Judá e Israel e simbolizavam regiões que seriam alcançadas pelo castigo divino. A trombeta era usada para convocar o povo à batalha ou para alertar sobre perigo. Aqui, ela anuncia que o tempo da correção chegou. O som da trombeta ecoa como última chamada ao arrependimento. O versículo 9 segue com palavras severas. Efraim será assolado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tenho feito saber o que certamente acontecerá. Deus havia alertado seu povo com antecedência. Ele não agia sem antes revelar sua vontade. Os profetas foram enviados, a palavra foi anunciada, os sinais foram visíveis. Mas Israel desprezou tudo isso. E agora, o castigo se tornaria realidade. A justiça de Deus não falha. Ele é longânimo, mas também é justo. Quando o povo rejeita repetidamente sua graça, o juízo se torna necessário. Isso nos mostra que Deus não castiga por impulso, nem com prazer. Seu juízo é consequência da rejeição constante de sua misericórdia. Ele sempre fala antes de agir. Sempre dá tempo para o arrependimento. Sempre estende a mão. Mas quando o povo insiste no erro, ele levanta a vara. E isso é fruto do seu amor, não da ira descontrolada. O castigo divino é pedagógico. Ele visa restaurar, corrigir, reconduzir. É duro, sim, mas é justo e cheio de propósito. O versículo 10 apresenta uma nova condenação, desta vez contra os príncipes de Judá.
Os príncipes de Judá foram como os que removem os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Remover marcos era um pecado grave na lei de Deus. Representava desonestidade, invasão de terras, desrespeito à ordem divina. Ao fazerem isso, os príncipes estavam subvertendo a justiça, promovendo corrupção, ignorando os limites estabelecidos pelo Senhor. E por isso, o furor de Deus viria como um rio avassalador, cobrindo tudo com sua justiça. O texto mostra que o juízo não se limita na Israel. Judá, que muitas vezes observava o pecado do norte com arrogância, também seria julgado. Isso nos ensina que não há espaço para autojustificação. O fato de termos menos pecados não nos torna justos. A santidade não é comparativa, é absoluta. Deus julga cada um segundo a verdade. E todo pecado que não é confessado e abandonado será trazido à luz. No versículo 11, o profeta volta a mencionar Efraim. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque voluntariamente andou após o mandamento. Isso pode soar confuso à primeira leitura, mas significa que Efraim foi castigado porque escolheu seguir mandamentos próprios, leis humanas, religiões inventadas, regras sem fundamento bíblico. Em vez de seguir os caminhos do Senhor, seguiu o que lhe era conveniente, e esse caminho o levou à opressão. Isso também é muito atual. Quantas pessoas vivem uma fé baseada em tradição, em costumes culturais ou em preferências pessoais, mas não baseada na verdade da palavra de Deus? O resultado é sempre o mesmo: opressão espiritual, frustração, afastamento de Deus. A verdadeira liberdade está em obedecer à vontade do Senhor. Quando criamos nossos próprios caminhos, caímos em engano. O versículo 12 conclui com uma imagem surpreendente. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como podridão. A traça corrói aos poucos, silenciosamente. A podridão se instala devagar, mas compromete toda a estrutura. Deus está dizendo que seu juízo virá de forma progressiva e que a decadência será inevitável para aqueles que se recusarem a se arrepender. Ele não precisa levantar exércitos ou enviar fogo. Basta que ele se retire e a decomposição espiritual começa. Este é um chamado ao temor e ao despertar. Se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o coração. Ainda há tempo de voltar. O Senhor ainda está falando. E onde há palavra, há esperança. Ao prosseguir na leitura de Oséias, capítulo 5, percebemos que a linguagem profética segue intensamente carregada de dor e indignação divina. O Senhor continua a expressar sua insatisfação com o afastamento voluntário de seu povo e descreve com imagens fortes o estado espiritual de Efraim e Judá. A palavra não é lançada como mera acusação, mas como apelo vivo e urgente à consciência e ao arrependimento. O versículo 13 apresenta um movimento importante, mas também trágico. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, então foi Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não vos poderá curar, nem sarar a vossa chaga. Aqui vemos que houve um momento em que os reinos perceberam sua decadência, sua fraqueza, suas feridas espirituais e políticas. Mas ao invés de clamarem ao Senhor, ao invés de se humilharem diante do Deus da aliança, buscaram socorro humano. No caso, a Assíria, uma nação pagã e opressora. A confiança que deveria estar em Deus foi colocada em alianças políticas e em líderes estrangeiros. Esta atitude revela uma das mais perigosas formas de idolatria: confiar mais em homens do que em Deus. É o pecado da autossuficiência disfarçada de diplomacia. Em vez de se renderem ao Senhor, buscaram estratégias. Em vez de orar, recorreram a acordos. Em vez de arrependimento, optaram por alianças. O resultado é claro: Ele não vos poderá curar. Não há cura verdadeira fora do Senhor. Nenhum sistema, governo, ideologia ou poder humano pode sarar uma chaga espiritual. Só Deus pode curar as feridas da alma e restaurar o coração. O versículo 14 apresenta mais uma metáfora poderosa. Porque para Efraim serei como o leão e como o leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei e ir-me-ei. Arrebatarei e ninguém livrará. O Senhor se apresenta agora como um leão, símbolo de força, juízo e domínio.
ele declara que agirá com poder, que despedaçará o povo infiel e que se retirará. Esta é uma imagem impressionante, pois mostra o Deus que por tanto tempo suportou com paciência, agora se levantando em justiça, aplicando correção. Importa lembrar que essa disciplina não é sem propósito. O Senhor não age com fúria irracional, mas com justiça santa. Quando ele se levanta como leão, é porque o povo já rejeitou inúmeras vezes sua voz como pastor. A figura do leão também nos lembra que Deus é soberano. Ninguém pode impedir sua mão quando decide agir. Nenhum poder terreno pode resistir ao seu juízo. Nenhuma aliança humana pode livrar do que só a graça de Deus pode perdoar. O versículo 15 fecha este capítulo com uma das declarações mais importantes e reveladoras de toda a profecia. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, cedo me buscarão. Aqui está o coração de Deus exposto de maneira clara. Ele se retira, não por desprezo, mas por disciplina. Ele se afasta para que o povo perceba a sua ausência, para que reconheça a sua culpa, para que sinta a dor do vazio espiritual e então volte a buscá-lo. Esta é a essência do arrependimento genuíno. Deus deseja não apenas confissão de lábios, mas reconhecimento de culpa no coração. Deseja um povo que o busque não por interesse, mas por amor. Que o clame não apenas em tempos de crise, mas em devoção contínua. Deus se deixa encontrar pelos que o buscam de verdade. Ele não é um Deus distante, inacessível, mas ele também não é um Deus que se deixa zombar. Onde há humildade, ele volta. Onde há quebrantamento, ele age. Onde há arrependimento, ele perdoa. Esse versículo também contém uma promessa implícita. Estando angustiados, cedo me buscarão. A angústia aqui é pedagógica. Deus usa até mesmo os momentos mais difíceis para despertar o coração do homem. Quando tudo parece desmoronar, quando a dor bate à porta, quando os recursos humanos se mostram inúteis, é aí que muitos voltam os olhos para o céu. A dor, muitas vezes, é o grito silencioso da alma que perdeu o rumo. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, transforma a angústia em instrumento de salvação. Podemos dizer que todo esse capítulo aponta para uma verdade central. A restauração só é possível quando há retorno sincero a Deus. Não há atalhos, não há substitutos. A cura das feridas de Efraim e Judá não viria por acordos políticos, nem por rituais vazios, nem por força humana. Viria quando reconhecessem sua culpa, quando se humilhassem, quando voltassem ao Senhor com todo o coração. Essa mensagem se aplica a nós com total atualidade. Muitos buscam cura em lugares errados. Muitos reconhecem que algo está errado, mas se recusam a voltar-se para Deus. Tentam remediar com distrações, com conquistas, com conselhos, com psicologia sem espiritualidade, com soluções passageiras. Mas o coração continua ferido, a alma continua em ruínas, porque só há restauração onde há rendição. Só há cura onde há arrependimento. Só há vida onde há comunhão com o Deus vivo. Se o Senhor tem permitido que algumas portas se fechem, se algumas alianças foram desfeitas, se algumas estratégias falharam, talvez seja exatamente para isso, para que você volte os olhos a Ele, para que, na angústia, você o busque de verdade. E quando isso acontecer, Ele virá, Ele voltará, Ele restaurará. Ao examinarmos profundamente o capítulo 5 do livro de Oséias, somos conduzidos a uma compreensão ainda mais nítida do caráter de Deus. Um Deus que fala com clareza, disciplina com justiça, mas sempre com o desejo de restaurar. Embora o texto carregue uma tonalidade de julgamento, é impossível não perceber o amor ferido de um pai que clama por filhos que se perderam em seus próprios caminhos. E essa verdade continua tão viva e urgente quanto nos dias do profeta. O cenário espiritual de Israel era marcado por orgulho, autossuficiência e idolatria disfarçada de religiosidade. Eles mantinham as formas externas de culto, ofereciam sacrifícios, seguiam festas religiosas, mas seus corações estavam longe do Senhor. Por isso, mesmo quando perceberam suas chagas, como lemos no versículo 13, buscaram ajuda nos lugares errados, recorreram à Assíria, confiaram em líderes terrenos, mas não se humilharam diante de Deus.
Essa é uma advertência clara a todos nós. Não basta reconhecer que há um problema, é necessário buscar a cura na fonte certa. Muitas pessoas hoje reconhecem que algo não vai bem. Sentem o vazio, a instabilidade, o desânimo, o peso da culpa. Mas em vez de se voltarem ao Senhor, tentam resolver com suas próprias forças. Buscam soluções em filosofias humanas, em práticas alternativas, em distrações modernas, em conselhos sem temor de Deus. E como Israel, descobrem que esses recursos não têm poder para curar a alma, porque só o Senhor pode sarar as feridas mais profundas do coração. O texto nos mostra que o Senhor se retirou por causa da dureza do povo. Ele deixou que experimentassem o silêncio de sua presença. Isso não foi desprezo, mas disciplina. Deus não se ausenta por fraqueza, mas por propósito. Sua retirada tem como objetivo despertar o arrependimento. Ele deseja que, na ausência de sua presença, o povo sinta saudade, reconheça sua falta e clame por restauração. Essa estratégia divina é ainda visível nos dias de hoje. Há momentos em que Deus permite que enfrentemos desertos espirituais, não para nos castigar, mas para nos fazer refletir. Às vezes, é quando tudo parece falhar. Amizades, finanças, planos, até mesmo a força emocional, que finalmente reconhecemos nossa total dependência do Senhor. É nesse lugar de vazio que muitos encontram o verdadeiro início de uma caminhada com Deus. O deserto não é o fim, é o lugar onde Deus fala ao coração. A imagem do leão, apresentada no versículo 14, também merece atenção. Deus afirma que agirá com força, que despedaçará e que ninguém poderá livrar. O Senhor está mostrando que sua ação será intensa e irrefreável. Ele é manso para os que o amam, mas leão para os que o rejeitam. O mesmo Deus que guia mansamente as ovelhas se levanta com fúria santa contra o pecado. E isso nos ensina que a graça não elimina a santidade. O amor de Deus é perfeito, porque inclui disciplina. O Pai que ama, corrige. Mas o versículo 15 é uma chave profética maravilhosa. Nele, Deus declara: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, cedo me buscarão. Aqui está revelado o coração restaurador do nosso Deus. Ele se afasta, sim, mas fica esperando o retorno. Ele disciplina, mas está pronto para perdoar. Ele permite a angústia, mas aguarda o clamor sincero. O alvo de Deus não é a destruição, é o arrependimento. Ele quer que o povo reconheça sua culpa, que volte para os seus caminhos, que clame pelo seu rosto. Essa expressão, busquem a minha face, é profunda. Buscar a face de Deus não é buscar apenas a ajuda, os benefícios, os livramentos. É buscar quem Ele é desejar a comunhão, é ansiar pela presença. E é isso que o Senhor está esperando, um povo que o deseje mais do que deseja soluções. Um povo que clame pela presença, não apenas pela bênção, que deseje o Deus da promessa mais do que a promessa em si. A parte final do versículo, estando angustiados, cedo me buscarão, revela uma realidade espiritual importante. A angústia pode ser uma porta para o despertar. A dor, quando vivida com o coração aberto, nos empurra para os braços de Deus. Quantas vezes a tempestade nos ensina mais do que o dia ensolarado? Quantas vezes o vale nos aproxima mais do Senhor do que o topo da montanha? Deus, em sua soberania, pode usar até a angústia para atrair o coração do homem. Não porque ele se alegra com o sofrimento, mas porque sabe que há esperança quando nos voltamos a ele. Neste ponto do capítulo, percebemos que a justiça de Deus anda lado a lado com sua misericórdia. Ele não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador arrependido. Ele não tolera a idolatria, mas acolhe o coração quebrantado. O mesmo Deus que corrige é o Deus que abraça. O mesmo que disciplina é o que restaura. Essa é a beleza do Evangelho. Um Deus que fala com firmeza, mas que espera com paciência. Um Deus que não negocia princípios, mas que está sempre pronto a perdoar. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio espiritual, sentindo a ausência da presença de Deus, enfrentando lutas e angústias. Talvez, como Israel, você tenha confiado em recursos humanos, em estratégias próprias e agora sente que nada funciona. Se esse é o seu caso, saiba,
O Senhor está esperando você reconhecer sua necessidade, clamar por Ele e buscá-lo com sinceridade. A promessa continua válida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Chegamos ao desfecho de Oséias, capítulo 5, um dos capítulos mais densos e comoventes dessa profecia. Nele, vemos claramente que o juízo de Deus nunca é movido por fúria cega, mas sim pela justiça equilibrada com misericórdia. Cada palavra do Senhor ecoa como um grito de alerta, como um apelo urgente à consciência de um povo que se distanciou, se endureceu, se contaminou. Mas mesmo em meio à disciplina, vemos um Deus que se retira não por desprezo, mas para que o coração rebelde finalmente deseje retornar. O versículo 15, último deste capítulo, nos dá um vislumbre da esperança divina. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, cedo me buscarão. Essa é a expressão do coração paciente de Deus. Ele aguarda, ele deseja ser buscado, ele quer ser reconhecido como o único que pode curar as feridas mais profundas da alma. O texto não termina com condenação absoluta, mas com um espaço deixado para o arrependimento. Há um até que. Isso significa que há chance de mudança. Há um intervalo entre a retirada e o retorno, e esse intervalo é uma porta aberta para todos os que desejarem voltar. Deus espera pelo reconhecimento, pelo quebrantamento, pela rendição. E quando isso acontece, Ele volta, Ele restaura, Ele cura. Quantas vezes passamos por processos semelhantes? Quantos de nós já tentamos caminhos próprios, alianças humanas, soluções terrenas? Quantos já tentaram calar a consciência com argumentos vazios, com rituais sem presença, com palavras sem arrependimento? E então, Deus silencia. Ele não briga por espaço no nosso coração, mas Ele também não nos abandona. Ele espera. E na angústia, finalmente nos damos conta de que só Ele é suficiente, só Ele é fonte, só Ele é abrigo. A grande lição deste capítulo é que a restauração começa no reconhecimento. O coração altivo não encontra a Deus. A alma que se justifica não experimenta o perdão. Mas, quando nos quebrantamos, quando reconhecemos nossa culpa, quando buscamos a face do Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele não despreza o clamor sincero. Ele responde ao gemido do Espírito. Ele resgata o que se havia perdido. Se hoje você sente que o Senhor está distante, se a angústia tem dominado sua alma, se a vida espiritual perdeu o brilho, saiba que este é o momento de retorno. Deus ainda está esperando. A voz do profeta ainda ecoa. A misericórdia ainda está estendida. O juízo pode ser evitado. A restauração pode acontecer. Mas tudo começa com uma decisão: reconhecer e buscar. Reconhecer que precisamos de Deus. Buscar não apenas suas bênçãos, mas a sua face. E essa busca começa agora, com oração sincera. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nesta hora me coloco diante da Tua presença com um coração quebrantado. Reconheço, Senhor, que tantas vezes fui como Efraim e Judá, endurecido, altivo, confiante em soluções humanas, afastado do Teu caminho. Confesso que tentei seguir com as minhas forças, que busquei em outros lugares o que só o Senhor pode oferecer. E hoje, compreendo que nenhuma fonte é segura fora da Tua presença. Perdoa, Pai, o meu distanciamento. Perdoa a minha religiosidade vazia, minhas atitudes exteriores sem verdade interior. Lava-me com o sangue de Jesus Cristo. Restaura em mim a fé viva, o temor santo, a paixão por Ti. Remove todo orgulho, toda cegueira espiritual, todo engano que me impediu de ver a Tua mão. Clamo por Tua presença novamente, que a Tua face brilhe sobre mim, que o Teu Espírito Santo me conduza em arrependimento contínuo e em obediência verdadeira. Ensina-me a buscar-Te, não apenas com palavras, mas com vida entregue. Que eu seja um adorador que Te conhece, que Te honra, que Te segue com integridade. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o Senhor se retira, o faz para me fazer despertar. Obrigado porque Tua justiça é cheia de amor e porque o Teu amor me chama de volta. Eu Te busco, Senhor. Eu volto ao Teu altar.
Em nome de Jesus Cristo, o Redentor que me comprou com seu sangue, eu oro e agradeço. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, hoje é o dia do seu retorno. Não importa o quanto você tenha se afastado, nem quão distantes estejam seus pensamentos, o Senhor ainda espera você reconhecer e buscar. A angústia que você sente pode ser o sussurro de Deus chamando para mais perto. O silêncio de Deus pode ser um convite ao arrependimento, e o arrependimento sincero sempre encontra misericórdia. Volte ao Senhor, não com rituais, mas com coração quebrantado, não com justificativas, mas com confissão. Ele não está longe, ele está apenas esperando você dar o primeiro passo. E quando você buscar, ele virá, ele restaurará, ele fará nova todas as coisas.